Oi. Olá, eu não sei se tem alguém já aí, porque eu não consigo ver. A gente vai começar um pouco diferente. E eu já tô na frente do. Na verdade, eu não tô na frente do celular, eu tô um pouco do lado. Eu tô onde a câmera não pega, mas se pegasse também eu acho que não faria diferença. Porque tá escuro. Eu acho que de qualquer forma não conseguiriam me ver. Ah, eu acho que consegue sim. Eu tô abrindo a live pelo meu notebook pra poder acompanhar os comentários. Vejo que já tem 2 pessoas. Boa noite. Tá entrando aqui pra ver se eu consigo ver quem são. Consegue me ver um pouquinho, assim. Deixa eu tirar o som aqui pra mim, pra não dar nenhum problema. É a Elaine que já tá aqui. Tá um pouco baixo que eu tô falando baixo. Melhorou? Eu tava falando baixo porque eu tinha esquecido que eu tinha iniciado também. E eu vim abrir a live, eu não sei se melhorou. Já tá melhor? Ou ainda tá baixo? É porque eu tava falando baixo real. Também avisar que talvez eu solte algumas tosses, um espirro, mas não é a corona, é só o tempo. Gabi, tá melhor o áudio? Eu tô falando agora normal. Eu só vou esperar. Nossa, o quê? Ah, tá. Então tá. É que eu tava falando baixo mesmo. Eu tinha esquecido que eu tinha iniciado já, porque eu iniciei e falei, vou iniciar, vou pro escuro e vou botar no notebook. Só que eu esqueci que eu tinha iniciado. Eu tava aqui quase cantando e tudo. Ainda bem que vocês não pegaram isso. Vou só esperar dar 6h30 mesmo e aí a gente começa. Tem algumas. Ah lá, parece sim. Eu pensei que não aparecia a minha pessoa no escuro total, mas enfim. Pensei que tava crente que tava abafando, escondida na escuridão, mas não estava. Hoje teremos algumas surpresinhas, né? Tanto agora no início como no final. E aí eu só vou esperar mesmo dar 6h30 pra iniciar. Já tá tudo pré-preparado aqui. Eu queria saber de quem tá aí, né? Quem entrou, quem eu não vi, como é que foi a semana, como é que vocês estão. Como é que tá tudo. E aí eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas a tosse tá assim mesmo, não é corona nem nada, tá, gente? É só a tosse seca mesmo. Mas eu tomei remédio, já tá tudo bem, só tô tossindo ainda. Mas não é nada grave. Mas e aí, como é que foi a semana de vocês? Tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar antes desse início de live? Boa noite a quem entrou e quem eu não consegui ver aqui ainda, né? Só dei boa noite mesmo pra Gabi e pra Elaine, que eu consigo ver. Quem entrou e quem eu não consigo ver, boa noite. Já a gente começa. Tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar aqui? Como é que foi a semana de vocês? Como é que vocês estão? Gabi falou que foi ótimo, que tá lavando a louça. Nesse frio, lavar a louça, tarefa difícil. Boa noite, Ju. Sim, que bom. Não sei em que sentido, mas bom, então eu também acho.
Eu acho que é pra tosse, não ser nada demais. Sim, é. É só o tempo mesmo. Esse tempo é horrível. Mas tá tudo bem. 6h30. Eu vou colocando aqui. E aí, quem for chegando, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Vai se chegando no nosso cantinho. E aí vocês vão interagindo como sempre. Eu vou adiantar um pouco, eu vou ligar a luz. E aí eu vou fazer a audiodescrição e aí a gente começa de uma forma um pouco diferente hoje. Mas deixa eu ligar a luz só pra fazer a audiodescrição mesmo. Ai. Oi. Que eu imaginei que fosse isso. O meu notebook, ele tá com um delay horroroso. Então, assim... eu ainda tô no escuro pra mim. Mas acho que... Eu não sei se eu consegui... Eu não lembro agora se eu foquei bem a câmera. Ela tá um pouco torta aqui pra mim, mas eu acho que tá pegando o cenário todo. Tá pegando o cenário todo. Boa noite, Liz. Tudo bom? Eu vou fazer a audiodescrição, então, pra gente começar. No fundo do cenário, temos o nosso banner, que é majoritariamente branco, com o nome do projeto. Está escrito de linhas, outras histórias, novas memórias, mas não está dando para ver porque à frente dele tem o nosso varal, né? Que eu botei algumas das nossas interações ao longo do mês. Eu não consegui colocar as fotos porque eu já devolvi, então ficou sem as fotos, mas eu trouxe de volta no nosso varalzinho a carta, eu trouxe a famíliazinha de mão dadas, o nosso quebra-cabeça completo, o desenho do Davi, de semana passada. Do meu lado direito, à frente do banner branco também, temos as histórias que nos acompanharam ao longo desse mês de agosto. Temos o Saudade, coisas que chegam coisas que chegam, coisas que vão. A Van Amarela, Fico à Espera, Bateu a Saudade e o Sono. O meu bonequinho do Batman. Do meu lado direito temos um banner que imita uma lousa. Nele está escrito o dia de hoje, dia 25 de agosto de 2020, com Hugo Jeremias Ruralindo. O título dos nossos encontros, que é Quartas em Linha e Nós. O nome das histórias de hoje, Quase Ninguém Viu, da Aline Abreu, e Saudades de Amanhã, do Daniel Munduruku, com ilustrações do Silvino. E tem um desenho aqui, que eu não sei como descrever o desenho, mas são chamas, pode ser fogo branco, aquelas chamas de fogo branco, né? Ou pelo menos uma tentativa dela, de uma chama de fogo branco. E numa dessas chamas surge o Golden Ratio, que é aquela fórmula matemática que diz que tudo se repete na natureza. Do meu lado esquerdo temos o nosso Hugo Jeremias Ruralindo, que é o nosso monstrinho de caixa de sapato retangular. Ele tem a boca aberta com suas presas. Ele é forrado por um papel de presente colorido que imita peças de Lego das cores azul, amarelo, verde, vermelho e laranja. Ele tem 2 mãozinhas com 3 garras que estão à frente do corpinho dele. Ele tem um olho só, igual o Cyborg. À frente dele temos o nosso baú das memórias, que está escrito Abra-me, com o símbolo do infinito. À frente desse baú temos uma florzinha colorida e um girassol que eu achei hoje, passeando pelo condomínio aqui embaixo. E eu tô no centro do cenário. Eu tô com a blusa branca,
do projeto. Nela tem estampado um céu com 2 crianças voando em balões das cores azul, vermelho, amarelo, verde, com solzinho, algumas nuvens. Eu uso óculos, ele tem a armação marrom. Meu cabelo é preto, liso, na altura do ombro, mais ou menos. E aí, vamos começar de um jeito um pouco diferente, mas a história de hoje é um pouco diferente, mas nem tanto, né? Deixa eu só colocar aqui pra vocês. E, não, pera, que eu tenho que botar primeiro a imagem pra ver como é que vai ficar, porque como é que eu vou segurar a imagem. Deixa aparecer pra mim como é que tá. Olá, Rafa, tudo bom? Porque senão eu não consigo ver como é que vai ficar se vocês estão conseguindo ver a imagem. Mas eu acho que assim dá, porque é mais ou menos na altura do meu rosto. Eu só vou ficar com a mão um pouco... depois eu separo, não tem problema. Deixa só... Olá, Isa, tudo bom? Ah, assim eu acho que dá. Um pouquinho mais pra cima, talvez. Ok. Eu acho que foi. Acho que eu consegui aqui. É porque eu vou ler um negócio no notebook, então assim, eu tenho que ver direitinho. Acho que assim vocês já conseguem ver legal. Atenção! O texto a seguir contém frases de Star Wars. Você não pode impedir a mudança, assim como não pode impedir que os sóis se ponham. Com esse ensinamento, Shmai Skywalker, em A Ameaça Fantasma, nos alerta. Tudo muda e não há nada que podemos fazer para impedir isso. Algumas mudanças somos capazes de reconhecer chegando no horizonte. Outras chegam invisíveis, como um vírus, nos obrigando a reconfigurar toda a nossa rotina da noite para o dia. Em um lugar escuro estamos nós, e mais conhecimento ilumina nosso caminho. Disse Yoda. E, de uma hora para outra, nos encontramos perdidos, sozinhos com nossos medos, nossos monstros e nossos vazios. Até que, nos permitindo sentir, encontramos em nossas saudades e memórias uma lanterna apagada. A luz do reconhecimento pessoal e coletivo que fica mais forte a cada dia que nos permitimos. Assim é o poder da explosão de conhecimento em nossas vidas. E o conhecimento que nos faz revolucionários, que nos une. É a explosão de conhecimento que da explosão de conhecimento que surge a galáxia da mudança, da mais grandiosa, aquela que quase ninguém viu. Eu também amei, Gabi. Quase ninguém... deixa eu ver os comentários aqui. A Alice falou, sim, parecem células pulsantes. Ficou um pouquinho fechadinho, mas... Star Wars, né, gente? Então, a nossa primeira história, quase ninguém viu, da Aline Abreu. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só ajeitar antes de começar. Quase ninguém viu a Aline Abreu. O verde guarda disfarces, tocas e escondidos. Foi assim o começo dessa história. Ninguém viu.
Chegou voando sem asa, cada vez mais ligeiro, até pousar como gota em fim de chuva. Só que, em casa de família grande, ninguém dá atenção a um barulhinho de nada. Dormiam. Com o brilho da manhã, acordou a curiosidade dos pequenos que chegavam para dar o primeiro mergulho do dia. Mas um pouco e a família estava quase inteira. Logo virou uma conversaiada, mas ninguém mexeu com ele. Chegou a mãe e acolheu o novo pequeno. Ficou sendo de todos, a cada dia cuidado por um. No vai e vem do sol, aprendeu esconderijos, pulos, até voos arriscados. Entre um pulo e outro cresceu diferente. Mas não foi para os outros que apareceu a diferença. Foi em seu próprio olhar. No escuro ficava lá, numa longa conversa sem palavras. Vinha o sol e ele se metia numa toca para deixar o dia passar. Desconfiava da lembrança. Talvez fosse sonho, mas conhecia a sensação de cair num buraco quase sem fim. Teve vontade de buscar seu começo, aquele que ninguém viu. Será que ele tinha vindo lá do alto? Dos treinos de pulo e voos, aproveitou a coragem. E foi subindo, 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 até encontrar uma grande casa. Entrou e no mesmo instante os reconheceu. Comemoraram a surpresa da chegada e mostraram um buraquinho minúsculo por onde ele tinha desaparecido. Procuraram tanto por ele. Naquela noite dormiu bem e por muitas outras ainda. Mesmo carregando com ele um pedaço de sombra, onde vez ou outra entrava para pensar na família lá de baixo. Passou tanto tempo. Um tempo capaz de esconder qualquer vontade de entrar na sombra. E, sem ele perceber, a sombra cresceu. Cresceu, cresceu, feito um buraco sem fundo, já quase o engolia. Quando brotou a ideia de uma visita. O reencontro? O reencontro foi um abraço que não queria acabar. E que falta nos faz um abraço que não quer acabar, não é mesmo? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Boa noite, professora. Importante dizer, a professora Fabrícia falou, importante dizer que esse texto lindo e original é da autoria... Tá, eu não falei que era meu, não é o texto inicial. Esqueci, gente. O texto eu fiz ontem, eu escrevi ontem. E tem um também no final, do final também é meu. Já adianto, caso eu esqueça no final de falar que o texto é autoria própria, já fica aqui que o texto do final também é meu. A Liz falou amor, bem a cara da nossa querida e talentosa Brenda, obrigada. A Gabi falou texto sensacional e a Brenda não me surpreende, é muito talento, obrigada. A Liz falou que adora um abraço. Meu Deus, perdi. Gabriela falou, né? A Gabi falou em uns lugares. Perdi de novo. Mas
tinha aconchego no final, ou acho que lugares diferentes que vão gerando aconchego. A Elaine falou saudade de abraçar. A Gabi botou reencontros com o coração. A Ana Paula falou estamos juntos. Sim. Estamos todos juntos, né? Nesse que falta, né? Que faz esse abraço. E também essa história nos fala a diferença na igualdade também, né? Esse acolher do outro, o se permitir conhecer o outro, né? Porque eles poderiam ignorar aquele sapinho diferente, né? Aquele sapinho cor-de-rosa no meio dos sapinhos, acho que azuis. Eu pensei que fossem verdes, mas aquela imagem do início são azuis. Né? Eles poderiam deixar pra lá aquele sapinho diferente, mas eles se permitiram conhecer, se permitiram essa aproximação e, né, criaram esse coletivo. Então, essa importância da gente se permitir também olhar as diferenças no outro e reconhecer que, embora diferentes, também temos pontos de igualdade, talvez até mais do que nossos pontos de diferença, né? E também essa tentativa constante, né, da busca, dessa identificação pessoal, que nos faz nos perder um pouco, né? A gente vive nessa jornada de se procurar, de se achar, de se encontrar, de se definir. Talvez a gente saia do nosso lugar de berço e acabe entrando num lugar novo e completamente diferente. Então, será que precisa realmente desse processo de busca? Como é que se daria esse processo de busca em si? E aí você acaba nesse processo saindo do que é a sua casa, do que é a sua família de nascença, e acaba encontrando no diferente uma outra família também. E aí, quando você se reconhece diferente, né? Você volta pro seu lugar, mas você ainda sente aquilo que ficou do outro espaço, e é isso, é você juntar um conhecimento no outro, essa troca, esse carinho, essa partilha de saberes, de vivências. A Liz falou, né? Em tempos de pandemia, estamos ainda mais carentes e sedentos de contato físico que vem de dentro do coração, verdade, né? Isso, a Gabi também falou, acolher as diferenças, o outro, exatamente, você se permite reconhecer, né? E aí, porque com reconhecimento vem esse acolher, né, que a gente tanto precisa, vem também essa união também que a gente precisa. E aí, mas também nessa busca de reconhecimento, a gente muitas vezes se perde. E quantas vezes a gente não se perdeu, né, nesse processo de busca pessoal? Quantas vezes a gente não foi por um caminho e acabou se perdendo e não se reconhecendo mais também? E aí, só que nesses processos de busca pessoal e tudo mais, a gente sempre encontra alguma coisa, a gente sempre muda alguma coisa, né? Entre um pulo e outro, cresceu diferente. Mas essa diferença não foi para os outros. Mas não foi para os outros que apareceu essa diferença. É porque tá um pouquinho borrado, né? Esse nosso primeiro destaque, que entre um pulo e outro cresceu diferente. Mas não foi para os outros que apareceu essa diferença. Às vezes a diferença, ela é tão pequenininha, tão minúscula, que só a gente nota. Mas nem por isso ela é menor em importância, né? Nem por isso ela é menor em significado. Pelo contrário, muitas vezes essas pequenas mudanças são as mais significativas porque são pra gente. E aí eu queria lançar a pergunta, né, do quanto você mudou, quanto a pandemia nos mudou, né? E aí, qual foi a sua maior mudança? Qual foi a maior mudança que você percebeu? Ou qual foi aquela mudança que bem sutil, mas que pra você fez toda a diferença, né?
E, assim, o que você falaria pro seu eu de janeiro, né? Eu sei que são várias perguntas, mas o quanto a pandemia nos mudou, né? Qual é a mudança mais perceptível que você nota? Pode no outro, em você, e aí qual seria essa mudança que mais pessoal, que mais se mostrou pra você, que você mais percebe? A Liz falou: os entes familiares são escolhidos por nós ao longo da nossa existência. A família sempre pode crescer em número e, sobretudo, em qualidade. Verdade, né, Liz? O nosso grupo, por exemplo, e aí eu boto o grupo do WhatsApp nosso, não sei se seria coordenação, mas eu acho que sim, da coordenação do projeto, né, nosso grupo ali pessoal. E também o grupo que nos acompanha na live, que cresce cada vez mais. E que bom, e aí eu acho que eu colocaria também todo mundo, né, como essa família que cresce em qualidade, porque a gente tá tendo um espaço de troca muito bom, para além das quartas, né, enfim, e aí é nessa família que cresce. A professora Fabrícia perguntou: e quantos braços cabe dentro de um abraço? Verdade, né? Quantos? A Gabi falou que acha que a forma de lidar com o tempo falaria para prestar mais atenção nas coisas ao redor. Né? Eu acho que eu pediria calma pro meu eu de janeiro. Eu não sei. Eu realmente não pensei no que eu falaria pro meu eu de janeiro, mas eu acho que eu pediria calma pra não surtar tanto e que tudo, né, não. Todas as peças no final se ajeitariam, né? E eu acho que a mudança que eu mais senti é um pouco de me perceber mais, eu acho. Eu acho que essa foi a mudança mais significativa, de eu ter mais noção. Ainda que não tanto, mas de me reconhecer mais, de conseguir me entender mais comigo. E eu acho que essa foi a mudança mais significativa. A Gabi, tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. A Juliana falou que falaria pro eu dela de janeiro sobre confiança, tanto em mim quanto nos outros. Confiança também é uma boa. Não, mas eu tava, ó. A Liz falou, né? O nosso grupo é muito gostoso. Isso, esse grupo da live, perdi. Já é uma reunião de corações e sentimentos, sim, verdade. E aí nós vemos aqui tantas percepções na rede como um todo, em todos os nossos contatos, em todas as nossas esferas, várias percepções das mudanças, né, pessoais e do outro. E aí nessas percepções diferentes, a gente consegue encontrar também alguns pontos similares, e aí a gente consegue ver que as nossas realidades, embora distantes, também se misturam, né? E que o nosso micro, ele somado pode se tornar um macro, né? E que a gente pode levar um pouco da gente pro outro, né? Um destaque aqui nessa explosão de força em grupo, né? Quando eles vão se unir, a gente pode levar um pouco da gente, um pouco do nosso conhecimento, um pouco das pessoas que nos é bem apresentar para outra. Porque o nosso micro somado, né, ele pode se tornar um macro. E quando ele se torna macro, ele se torna gigante, né? E por isso há uma preocupação enorme em fragmentar, em dividir, em separar a sociedade, para que
um grupo não se reconheça no outro, não vá até o encontro do outro também, querendo conhecer um pouco mais do outro. E essa força, né, também só vem pelo conhecimento. É na explosão do conhecimento que a gente vê a nossa força, que a gente pode reconhecer que somos capazes de transformar o nosso micro em macro. A Ana Paula falou que falaria pro eu dela de janeiro, vai com mais calma. Também, acho que também falaria isso. A Liz falaria, a Liz falou, eu diria que ainda preciso desacelerar, observar, valorizar mais as conquistas. Brindar e comemorar as conquistas é fundamental. Sim, verdade, né, Liz? Principalmente nesse momento, onde a gente se vê quase que atolado por uma onda de notícias ruins, enfim, né, celebrar pequenas conquistas, pequenos passos é fundamental também para manter um pouco da nossa saúde mental. A Alice falou que mudou para ela o valor da casa como espaço para se recolher, para compartilhar, pedir ajuda e lugar de refúgio, lugar para onde podemos retornar sem medos. Eu falaria que nossa casa precisa ser o melhor lugar sempre. Sim, verdade, né, Alice? A nossa casa é o nosso santuário, né? Precisa teve essa ressignificação do lar também. E aí, essa explosão de conhecimentos, né, que para muito da vida, né, também, essa explosão de conhecimento é fundamental para a gente se reconhecer enquanto macro. Não à toa a perseguição com a educação, principalmente pública de qualidade, a perseguição aos professores, né? Porque é o conhecimento que nos mune de uma arma fundamental para nossa força, né? Enquanto sociedade. E atualmente nós vemos, né, na explosão do conhecimento que, né, para muitos também foi a explosão do Big Bang que deu a vida para tudo, né, na ciência. E seguindo essa visão, temos aí a explosão, né, da corrida da vacina. E aí a gente esbarra nessa corrida da vacina em N questões, mas principalmente a forma como essa corrida é divulgada, como essa corrida é anunciada, porque são as mais faladas, 3 vacinas. E há uma particularidade nesse anúncio das 3, que é o seguinte: uma vacina é a vacina da China, a outra vacina é a vacina da Rússia, a terceira vacina é a vacina de Oxford. Então, assim, percebam, 2 vacinas carregam o nome dos seus países, mas uma carrega de uma renomada instituição de ensino e pesquisa, né? Então, assim, por que não vacina da Inglaterra para seguir a vacina da China e da Rússia? Né? O que há por trás disso, né? O Barthes, ele fala do fascismo da língua e que nós podemos falar que nomear propositalmente as vacinas assim, nesse sentido, Rússia, China, Oxford, como um fascismo da língua, né? Que é o preconceito à cultura do outro, o preconceito ao país. O vírus saiu na China, agora eles estão com uma vacina, então significa que eles lançaram move toda essa leva onda de fake news também para você tirar o crédito, descredibilizar vacinas de 2 países, outras vacinas que não a da Inglaterra. E aí, né, quando o Barthes fala dessa questão do fascismo da língua, eu abri aspas, ele fala: o fascismo não é impedir de dizer, é obrigado a dizer.
Então, é obrigar, perdão, a dizer. Então, o fascismo da língua não é você impedir o outro de dizer, mas é obrigar ele a dizer de uma determinada maneira. É obrigar ele, por meio das palavras, a pensar, falar e agir de uma determinada maneira. É você, por meio da palavra, por meio de nomear a vacina da China, Inglaterra e a outra com o nome da instituição de ensino de uma forma diferente, você obrigar o outro a ter um pé atrás com as duas primeiras vacinas, né? Mas, né, não falar da vacina da Inglaterra, porque, né, é justamente isso. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, mas se vocês não entenderam, vocês podem perguntar, porque a professora Fabrícia tá aí nos comentários, ela pode falar um pouquinho melhor até. Mas é basicamente isso, né? E esse conhecimento, ele... deixa eu ler aqui o que vocês botaram, porque tem muito comentário. Eu tô aqui olhando de rabo de olho, mas dá tempo ainda. A Gabi falou que essa discussão é muito importante. Sim, verdade. A Liz falou: qual ou quais serão as reais diferenças entre essas vacinas? Que significados terão? Vou falar isso um pouco mais tarde. Daqui a pouquinho mesmo, depois de ler os comentários. A Juliana falou: é justamente enxergar mais a diferença dos outros do que as semelhanças, em vez de agregar, acolher a uma separação e uma exclusão. Sim, isso é proposital. E boa noite, Tarsila. Isso é proposital, né? E aí o conhecimento, ele só é ciência quando ele é compartilhado. E aí, por falar em compartilhado, fica a pergunta: a quem essa vacina da Inglaterra, né, pelo visto, ou a da China, ou da Rússia, qualquer que seja, a quem essa vacina servirá primeiro? Né? Ela vai servir a quem? Né? Esse empoderamento da ciência, esse boom da ciência, ele serve a quem? Né? Ele serve para quem? E aí você vê para quem serão direcionados, né? Para quem pagar mais, né? E aí você vê a vida como moeda de troca, né? Como barganha, como algo quem dá mais, em tese, seria melhor que o outro. E não deve ser bem assim, não deveria, né, ser. E a professora Fabrícia bem colocou: tudo vira mercadoria nesse modelo de sociedade, até o conhecimento, nesses casos a vacina e até a vida, né? E aí a gente vê também, né, nesse boom de conhecimento, aqui a gente tá falando da vacina, mas a gente poderia citar o acesso à cultura, né, que o conhecimento que já não é tão... como é que se dá o nome? Não é tão valorizada as pesquisas sobre o conhecimento, sobre a cultura, sobre as humanidades, mas o acesso ao conhecimento, essa dificuldade, né? O próprio governo, ele direciona o que você deve ou não consumir. É bem interessante você pegar os cinemas. Eu vou dar exemplos de cinema porque eu acho que é um dos mais comuns, né, acessos, mas teatro no centro só, e aí quem não tem essa questão de mobilidade, né, esse direcionamento do que o outro deve consumir, né, e a gente estava falando da vacina, pode ser, né, nesse cenário da cultura, do que o outro vai consumir ou não. E aí temos a falta de verba para algumas instituições. E aí, né, você não tem um investimento, a pesquisa em determinadas instituições, propositalmente, né? Porque vai pelo nome, vai pela... como, né? Enfim. E aí entra também, a gente pode pegar o exemplo do Futura-se, que seria terceirizar a pesquisa. E aí, que tipo de pesquisas
ganhariam mais, né? Investimento de fora, assim, né? Então, assim, são vários os exemplos que a gente pode ver que esse boom do conhecimento, essa ciência, que esse boom do conhecimento, ele, muitas vezes esse conhecimento não é ciência porque ele não é compartilhado. Então, para ser ciência precisa ser compartilhado, então a gente precisa compartilhar mais. E aí a necessidade de se investir de fato, de se lutar por uma educação que seja de fato, que tenha de fato a ciência, né? E aí, como, né, não, é um pouco falho, um pouco, né, para falar o mínimo, mas você acaba usando isso para descredibilizar a ciência também. Então, mas aí já é uma outra conversa também. A Gabi falou, ela será testada primeiro em países como o Brasil e nem sabemos quais são os efeitos. Bem senão vai ficar muito extenso, mas assim, é laboratório de testes, como se países como o Brasil e como outros, e aí a gente se questiona, né? Será que em outros lugares e outros países que a gente que não tem tanta visibilidade, será que já não tem testes em humanos nesses países, já que ninguém fala, já que não repercute? Então, assim, como é que está se dando isso de fato, né? A Gabi falou, e embora as pessoas estejam muito animadas, é assustador pensar no que motivou isso. Exatamente, né? É bem aquele um assunto do vamos, né, nesse povo aqui, enfim. Aí ia estender muito, não daria muito, mas pode ser um assunto que a gente pode voltar mais pra frente. A Gabi ainda acrescentou. Mais importante que ser compartilhada, a ciência tem que ser avaliada e criticada por cientistas. Sim, verdade, das suas áreas específicas de conhecimentos. Muito, muito bom. Isso aí. E assim, né, nesse repartir todo, a classe dominante vai conseguindo direcionar o saber para onde bem entende, e aí ditar, né, com segundas intenções, obviamente, o que é ou não é ciência, e aí, mais uma vez, a necessidade daquilo que a Gabi trouxe, né, de ser avaliada e criticada por cientistas de fato, né, e aí começa, né, todo esse... E aí, um outro fator também é que a classe dominante, ela se apropria da ciência para criar uma separação entre invalidar um saber de uma cultura, de um povo, de um povo, não, de vários povos, né, no caso. E aí você acaba apagando, separando, você acaba segregando e diminuindo o saber da natureza também, que é um tipo de ciência, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né? Que acaba que a direcionar essa ciência também acaba invalidando essa ciência dos saberes dos povos indígenas. Mas essa separação também não é para sempre. Os povos indígenas, eles cada vez mais, com dificuldades, eles tentam se inserir nesse meio político, e cada vez mais a gente escuta dessa necessidade, ainda que a mídia e o desgoverno tente negar, né, da necessidade do cuidado com a mata, com as flores. E aí o reencontro dessas ciências pode ser um abraço que não quer acabar, né? E um abraço que
podem matar a saudade do amanhã, que é a nossa segunda história. Saudade do Amanhã, que é do Daniel Munduruku, com a ilustração do Silvino. Deixa eu beber uma água. Darebu acordou sem pressa, esfregou os olhos e bocejou com lentidão. Depois levantou da rede, quase pisando em Fiel, sua cutia de estimação, a quem acariciou com afeto. Fiel o cumprimentou alegre, como se soubesse que seu dono estava vindo de uma viagem muito longa, lá do mundo dos sonhos. Viu sua mãe sair da casa com uma cuia nas mãos. Foi a seu encontro lambendo os beiços, pois sabia que ela estava preparando uma deliciosa refeição matinal. Assim que ele chegou, a mãe de Darebu acenou para o filho e foi logo indicando o Iguarapé. Ele já sabia o que isso significava, que ele deveria ir até lá tomar seu banho antes da primeira refeição. Reuniu-se a outros amigos que também já se dirigiam para o rio, mantendo viva uma tradição alimentada ao longo de um tempo que a memória não acompanhava. Estava pensativo, mas sem preocupação. Vivia momentos diferentes em sua vida, pois logo teria que enfrentar os rituais da maioridade junto com seus amigos. Darebu não se preocupava porque sabia que seus pais os ajudariam a encontrar as razões para participar do ritual quando chegasse a hora. Assim acontecia desde tempos imemoriais, segundo contam os velhos da aldeia. Isso tranquilizava o jovem. Tinha certeza de que sua comunidade não estava lhe pedindo sacrifício que ele não poderia aguentar. Pensando assim, juntou seus amigos e foram tomar o banho matinal. A primeira refeição do dia é bem farta, com frutas, legumes e raízes. Mandioca cozida, banana, melancia, beiju, farinha de tapioca, cará e batata doce são algumas das iguarias que podem estar presentes nesse jejum. Todos comem com gosto e alegria, sabendo que no outro dia pode não haver tanta fartura. Sabem disso porque assim é a vida na aldeia. Vivem momentos de abundância e podem viver momentos de falta, de ausência de alimento, por causa do respeito aos caminhos da natureza, que às vezes precisa descansar para recompor suas forças e produzir novos alimentos em outros tempos. Isso todos sabem, todos aprendem ainda quando são crianças e procuram incorporar esse ensinamento à sua realidade. Desde pequeno se aprende também que não há um tempo para que o animal cresça sem ser caçado, sem ser perseguido pelos caçadores e sem que se vá atrás dos peixes quando eles estão no tempo da desova e precisam de recolhimento para seu próprio desenvolvimento. Mas nem sempre é fácil aceitar que a vida seja desse jeito. É o que dizem os velhos. Por isso aprendem a cuidar da terra e a fazer todos os rituais de agradecimento aos espíritos que cuidam da floresta e da natureza. Fazem os rituais com todo carinho, para que nunca falte o necessário. Darebu se lembra sempre de uma história que ouve desde criança sobre como os espíritos protetores da vida nunca os abandonam. Foi no final de tarde que sua avó, uma senhora muito idosa, mas cheia de energia e vitalidade, contou-lhe que num tempo muito antigo, um tempo que não havia fartura sobre a terra e as pessoas costumavam passar fome pois não tinham costume de plantar, uma mulher teve uma filha depois de muito tentar engravidar. A criança, bem diferente de todas as outras, era muito branca e frágil, adoecia constantemente. Todos na aldeia gostavam muito dela por ser gentil e carinhosa. A menina, que se chamava Mani, viveu sempre levando alegria para seus amigos. No dia em que ela faria 6 anos e a aldeia toda estava preparando uma festa para comemorar, Mani amanheceu muito doente. Não é preciso dizer que todo mundo ficou triste à beça. A doença parecia ser muito grave, porque os medicamentos trazidos da floresta pelos pajés da aldeia não faziam efeito na Cunhã. Todos sentiam
sentiam que a alma dela já estava se desprendendo do corpo. A menina, pensando no bem-estar de sua comunidade, chamou sua mãe e lhe disse palavras dolorosas, mas firmes. Mamãe querida, eu vou morrer e meu espírito vai se encontrar com o nosso grande Criador. Antes de ir, gostaria de pedir à senhora que enterrasse meu corpo embaixo da minha rede e me deixasse descansar aí. Não, minha filha, você não pode morrer. Você é uma pessoa muito boa e precisa ficar entre nós. Pessoas boas também morrem. Igual as que são más. É preciso morrer para que a fartura nasça para o nosso povo. A menina exalou seu último suspiro e faleceu. Foi uma morte bonita, sem sofrimento. Para o povo, porém, foi bastante difícil segurar o choro e os lamentos. Aquele foi um dia muito triste. A mãe de Mani, apesar de toda a tristeza que sentia e consolada por seus familiares, amigos e por toda a comunidade, mandou cavar um buraco no local que a menina pedira e nele sepultou o corpo de sua linda filha. Durante 30 dias, conforme o ritual de morte de seu povo, a mãe da menina chorou inconformada, pedindo aos espíritos da natureza que sua filha encontrasse descanso no lugar onde moravam seus antepassados. Seu lamento era tão verdadeiro que os espíritos ancestrais ficaram comovidos e decidiram interferir. Pegaram as lágrimas que haviam caído no solo e as direcionaram para a sepultura da menina. Depois de algum tempo, a mulher notou que no túmulo de sua filha estava brotando uma folhagem diferente. Chamou toda a comunidade, que reuniu o conselho dos anciões para deliberar sobre o que fazer com aquela planta que teimara em nascer no mesmo lugar em que havia sido enterrada a pequena Mani. Pensaram. Decidiram. O melhor era arrancar para não prejudicar a viagem espiritual da menina. Precisaram de 3 fortes guerreiros para fazer isso. Quando puxaram a folhagem, notaram que junto veio uma raiz tão branca quanto o corpo da menina Mani. Naquele momento, a mãe se lembrou das últimas palavras da menina. É preciso morrer para que a fartura nasça para o nosso povo. Era isso. A menina havia dado seu corpo como presente para que o povo não tivesse mais fome na época em que a natureza estivesse em ritmo de mudança. Tinha sido assim, dizia a velha avó de Darebu, que nascera mandioca. Uma raiz muito importante para a alimentação de seu povo, porque podia ser plantada durante o ano todo e com a qual era possível fazer muitas coisas. O nome é uma homenagem à menina. Mandioca significa manioca, ou casa de Mani. Darebu se recordava dessa história e ficava agradecido ao sacrifício de Mani para o bem de seu povo. Eu bem que poderia fazer umas coisas assim também, pensava o curumim enquanto esperava as orientações dos adultos para saber o que fazer em primeiro lugar. Darebu guardava as palavras dos adultos. Já havia entendido que, na cultura de seu povo, é preciso esperar antes de tomar decisões. É assim que nosso povo vive há muito, muito tempo, meu filho. Disse-lhe um dia sua mãe. Por que assim? Não pode ser diferente? Eu não posso tomar minhas próprias decisões? Claro que pode, Darebu. Todo mundo aqui é livre para fazer o que quiser e ninguém irá cobrar de você outra atitude. Mas acontece que liberdade não é fazer o que é bom só para uma pessoa. É simples, curumim. Para que as pessoas de um grupo sejam felizes, é preciso que suas atitudes estejam baseadas no respeito e no comum acordo. Num lugar onde todos são livres, existe respeito, mas também existe colaboração. Sem isso, as pessoas se tornarão solitárias, tristes, terão de andar sozinhas. Só existe liberdade quando há alegria. E só há alegria se estamos juntos com as pessoas, entendeu? Acho bem difícil entender, mas acredito no que me diz. E Darebu sempre pensava nesse diálogo quando queria sair na frente antes de tudo. Então esperava. Normalmente, o dia começa muito cedo na aldeia de Darebu. Antes do sol aparecer, as pessoas já estão de pé. Não é preciso chamar ninguém, pois todos sabem que é necessário levantar cedo para fazer o dia render. As crianças também entendem isso.
Elas sabem que assim podem brincar mais depois de fazerem suas tarefas. Fazer as tarefas significa acompanhar as mães nos serviços domésticos, como ir à roça, coletar frutas, buscar lenha, cuidar da casa, pegar água no Iguarapé, limpar utensílios domésticos, enfim, participar para que todos possam viver alegres mais aquele dia que se inicia. Meninos e meninas têm tarefas diferentes. Cabem às meninas o trabalho de coletar frutas, preparar o alimento, arrumar o fogo. Elas gostam também de procurar plantas cheirosas na mata que usam para perfumarem o corpo e manterem-se limpas e, assim, agradarem aos garotos da mesma idade. Além disso, elas cuidam do roçado e preparam a farinha de mandioca, o beiju e as bebidas fermentadas que são servidas durante as reuniões do conselho na aldeia. E para brincar depois, as meninas também aprendem a construir bonecas utilizando espigas de milho ou caroços de manga e traçam cipós para fazer redes em miniaturas com as quais embalarão suas bonecas. Enquanto crescem, algumas se especializam em fazer bonecas de barro ou madeira. Elas aprendem a produzir as bonecas observando as mulheres mais velhas. Depois, elas praticam até ficarem bem treinadas. É claro que recebem orientações sobre as amarrações que devem fazer para que seu brinquedo fique bem bonito e firme. No fundo, todas sabem que estão aprendendo uma técnica que será muito útil no futuro de suas vidas. Também os meninos têm tarefas das quais não podem abrir mão. Na sociedade da Arebu, eles são educados para serem guerreiros, mesmo que hoje em dia não haja mais conflitos violentos. Aprende-se a ser guerreiro para manter a disciplina, para manter o espírito atento, como dizem os mais velhos. Os meninos são preparados para cuidar da aldeia e para a arte da caça e da pesca. Por isso aprendem a usar o arco e a flecha e, assim, ter o domínio dessa arma silenciosa e fatal nas mãos de um exímio atirador. Aprendem também a conhecer os caminhos da mata e do rio e a ler a linguagem das pegadas dos animais e do voo das aves. Animais e aves são como mensageiros, que trazem notícias do mundo distante. É importante saber o que eles dizem por meio de suas pegadas e de seus voos. Os meninos também aprendem a conhecer e dominar a técnica de navegação dos iguarapés. Tem de saber comandar uma canoa com destreza para não deixá-la virar ou bater nas pedras escondidas sob as águas do rio. Sabem que o rio é um aliado, mas pode ser também um inimigo para quem não o conhece ou o desafia. Vez ou outra, a comunidade organiza competições para motivar os jovens a não desistirem dos treinos na arte de navegação. Daí que os meninos e meninas são muito bons nadadores. Em dias de chuva, os adultos ensinam as crianças a construírem seus brinquedos e a fazer paneiros ou armadilhas. É que quando chove, as pessoas não podem sair para caçar, pescar ou ir à roça. É um momento em que os pais e mães permanecem mais tempo com os filhos e colocam a conversa em dia. São dias em que as mães cuidam mais dos cabelos dos filhos ou fazem pinturas pelo corpo. As conversas giram em torno dos comportamentos dos jovens e as pessoas trocam notícias umas com as outras. É claro que os meninos e meninas aproveitam também os dias de chuva para brincar no Iguarapé ou mesmo na lama que se forma no pátio da aldeia. Depois que termina a primeira fase do dia, das tarefas que pode acontecer perto de casa, na roça, na casa de farinha ou até mesmo longe da aldeia, as crianças são liberadas para brincar. É claro que nos dias de hoje já há também a presença das escolas nas aldeias. E isso alterou bastante o cotidiano de muitos povos indígenas. Antigamente não havia essas escolas, que foram chegando às aldeias junto com os brancos. Escola na aldeia era o que a comunidade decidia. Não era uma escola formal, assim como existe na cidade. Hoje em dia, Darebu frequenta a escola. Ele vai para lá por volta das 2 da tarde e fica até as 5. As aulas não são exatamente iguais à da cidade, porque elas podem acontecer ao ar livre, no meio do mato ou embaixo de uma árvore. As crianças aprendem a língua materna, mas também têm aulas de português, que é uma segunda língua para elas, além de aulas de artes, matemática e de ciências.
A escola é quase sempre um barracão construído especialmente para isso e tem quadro negro, giz, lápis de cor ou giz de cera. A professora pode ser alguém de fora da aldeia, mas isso está ficando cada vez mais raro, porque muitos indígenas estão estudando na cidade e voltando para suas aldeias para serem professores. Darebu acha bonito quando sabe que seus parentes estão preocupados com sua gente. Por isso gosta de ir à escola. Os tempos mudaram e é importante ir à escola e procurar entender a sociedade brasileira. O menino sabe que isso tem modificado muito o jeito de ser de seu povo, porque vários jovens já não querem mais participar dos rituais tradicionais. Eles gostam mais das imagens que saem da caixa brilhosa do que da dança ou do canto de sua gente. Darebu vê tudo isso com tristeza, mas sabe que a escola pode ajudá-lo a conhecer melhor o mundo dos brancos. Darebu gosta de se juntar aos amigos para iniciar as brincadeiras. É um líder nato e muitos até dizem que ele é um homem que ele poderá ser um cacique mais tarde, quando tiver se tornado um homem maduro e conseguir reunir em si as características importantes de um grande líder. A capacidade de usar as palavras para convencer, de dominar a história de seu povo e de ser generoso com todos. Por enquanto quer apenas ser criança. Junta seus amigos para organizar a brincadeira, que começa sem demora, para não perderem tempo. Correm para o Iguarapé, que circunda a aldeia, e começam a nadar descontraídos, para espantar o calor. Sobem nas árvores próximas e delas pulam na parte funda do rio. Os mais corajosos vão até os galhos mais altos e de lá mostram toda a sua destreza e conhecimento enquanto são observados de longe pelos adultos, que não perdem nenhum movimento das crianças. Em seguida, brincam de pega no rio. Um é o peixe pegador e o outro são os que serão pegos. Só podem ser pegos na cabeça. Não podem ser tocados em outra parte do corpo. A brincadeira começa e o esforço físico dos participantes é incentivado pelos olhares atentos dos adultos. Pequenos e grandes se empenham para vencer a correnteza forte e persistente. E assim ficam durante mais de 1 hora, até cansarem e fazerem uma pequena pausa à beira do Iguarapé. Darebu, passados alguns minutos, já incentiva os amigos a iniciarem uma nova brincadeira. Dessa vez serão caçadores. Uns preparam seus pequenos arcos e flechas. Outros se mascaram de macacos, onças e capivaras para serem perseguidos. A brincadeira começa acompanhada de uma forte gritaria que culmina com uma correria danada para dentro da floresta. A caça sai em disparada enquanto os caçadores vão em seu encalço. Nisso passam mais algumas horas. Caça se torna caçador e caçador se torna caça, num rodízio de papéis. Tudo termina com um novo banho no rio, em que se repete o ritual de pular do galho mais alto. No fim da tarde, todos já estão satisfeitos de tanto brincar e famintos. Cada um corre para sua casa em busca de alimento. As mães estão lá, à beira do fogo, preparando a refeição da noite. Recebem seus meninos com alegria, oferecendo uma merenda. Banana com farinha, mel e mingau de banana, entre outras opções. Comem com gosto. As mães pedem que descansem enquanto esperam o jantar. Todos se recolhem nas casas ao redor do fogo sempre aceso. Este é um momento muito importante porque ali vão trocar ideias sobre o dia que passou e os aprendizados que tiveram. Não é hora para brigar ou para cobrar comportamentos, mas uma hora de descanso da mente e do corpo. Esta é uma forma, diz uma das avós presentes, de manter a cabeça sempre regulada, para que sentimentos negativos não prevaleçam dentro da comunidade. É também o momento em que os pais ficam bem juntinhos dos filhos e podem passar os fundamentos da arte de atirar com o barco e a flecha ou trançar paneiros, cestos, fibras. As tias e as avós ensinam as meninas a amassar barro para fazer uma bela panela ou pequenos animais que depois servirão de brinquedos às crianças menores. Enfim, é um momento especial de encontro, troca de ideias e troca de carinhos entre pai e filhos. E isso acontece com tanta frequência que parece normal aos olhos de Darebu, que não vê outra forma de ser. E essa foi nossa segunda história. Né? E aí
nós passamos tantos dias que são iguais, tantos dias, né, que a gente parece que são os mesmos. E aí eu pergunto, lançando aqui a história, qual é a sua saudade de amanhã? Deixa eu beber uma água. Qual é a sua saudade de amanhã? Eu sinto falta dessa troca de ensinamento, dessa troca de conhecimento presencial, né? Das aulas presenciais. Eu acho que seguindo essa linha de troca e de compartilhar esses saberes, eu sinto essa falta de estar em sala de aula compartilhando essas experiências, esses saberes, né, assim, ao vivo, presencialmente, com a aglomeração, com os corpos, né. E aí a gente também, nessa troca, a gente vê como é que é importante a gente perguntar também do dia do outro, né? E falar do nosso dia também, porque a gente percebe o dia, percebe os momentos de várias formas, né? São várias percepções. Inclusive, nessa história a gente pode encarar também uma outra percepção da morte, né? A gente pode encarar a morte que dá a vida, a morte que traz vida, que traz abundância, encontrar um conforto na morte, algum outro propósito. E aí a gente fazendo um link com a história anterior, nessa questão da gente se encontrar, se reencontrar, a gente às vezes que tipo de semente você está plantando? Que tipo de semente você acha que está plantando? Né? Tipo. Ou então, que tipo de fruto nasceu de alguma semente que você plantou em si mesma? Eu acho que tá um pouco mais. Pra mim, seria tá um pouco mais à vontade com a câmera e tudo mais. Eu acho que essa foi. As lives em si foram a sementinha que foi plantando e foi nascendo, crescendo aos poucos, né? E crescendo junto com todos vocês, né? Eu acho que seria essa a mudança mais significativa, eu acho, pra mim. A Alice falou que é uma pergunta difícil. Mas tento. Que tipo de sementinha você plantou? A Ana Paula falou: liberdade é pensar no coletivo. Verdade, né, Ana Paula? E aí, essa pergunta vem, né? E aí vem também o segundo destaque, que eu acho que não vai dar pra ver. Mas é assim a vida na aldeia. Vivem momentos de abundância e podem viver momentos de falta, de ausência de alimento, por causa do respeito aos caminhos da natureza, que às vezes precisa descansar para recompor suas forças e produzir novos alimentos em outros tempos. Né? É você saber que essa incerteza do amanhã, né? Quando ele vem trazendo não sabem se amanhã terão essa abundância de alimentos. A incerteza, né, que se acentua nas famílias durante a pandemia. A Elaine falou que travou a semente da paciência. A semente, paciência, né? Também. E aí essa incerteza se você não vai ter o alimento para amanhã, que vai se acentuando nessa pandemia,
né? E aí, enquanto cai 89 mil na conta da primeira-dama, da Michelle, né? Enquanto cai, tem 89 mil que a gente sabe, né? Que não falam, né, de onde veio, por que veio, na verdade. Enquanto isso, alguns não sabem se vão ter o que comer à mesa. Alguns não tiveram, muitos não tiveram acesso ao auxílio emergencial, que de emergencial não teve nada, porque tem gente que não conseguiu acesso, tem gente que não conseguiu se sacar, e é todo mês uma burocracia enorme para sacar emergencial, que já é pouco, mas, né, querem cair para 300, né? Enfim. E esse destaque, ele também mostra, né, que o conhecimento do tempo da natureza é um conhecimento importante também para a manutenção da vida, para a manutenção da vida não só da vida dos povos indígenas, como da vida num geral. Né? E aí a gente vê todo esse desmatamento, todas essas queimadas da floresta, né? Que não é só a queimada de desmatamento de árvores, né? É desmatamento da vida, é a morte da vida também, a morte de uma cultura, a morte de um saber, a morte de um conhecimento, a morte de uma ciência, né? Que está sendo queimada, que está sendo desmatada. Toda uma ciência de povos, povos que estão aqui já bem antes de qualquer um, né? E aí tem, por causa dessa queimada, o Brasil não utilizou nem 20% do orçamento, né, que tem para o combate, né, a essa queimada, para o combate, né, a essa queimada, não utilizou nem 20%, e por isso vai deixar de receber também a verba internacional, né, que é destinada a isso. E aí, o que nos mostra um pouco da contradição do Capital é porque a Globo fez um documentário, tem um documentário na Globo, que é a Amazônia. Eu esqueci o nome, mas é um documentário recente. Se botar a Amazônia já vai aparecer, é o primeiro. Mas e ao mesmo tempo que ele coloca esse documentário falando, né, dos crimes na Amazônia, e também tem o Aruanas, né, ao mesmo tempo a Globo, a instituição, passa o comercial do Agro é Pop. Então, assim, você vê essas contradições. E aí voltamos à falta de verba nas instituições de estudo, né, que enfraquecem o conhecimento e a ciência acerca do quão prejudicial são essas queimadas, esses desmatamentos. E né, tudo nos leva de volta a esse conhecimento, né? Ao saber, né? Porque, e aí, em uma parte da história, ele fala da importância de se conhecer a cultura do povo branco, né? Porque o conflito, ele continua sendo e vai sendo cada vez mais agora físico, mas não é somente físico, né? Ele passa a ser um conflito ideológico também, né? Porque ele continua sendo físico, né? Vários corpos, todo dia a gente vê um corpo caindo. Não é preciso se armar de conhecimento para que, né, não para encarar e para lutar, para ter alguma chance, para ter alguma liberdade ainda aqui
para ter alguma liberdade de escolha, o acesso ao conhecimento é importante, apesar de não ser da liberdade. Você tendo uma liberdade de escolha, você tem uma liberdade um pouco mais livre, né, por assim dizer, ainda que talvez amarrada em algumas coisas. E aí vem, né, a questão que o que move o capitalismo é justamente essa disputa ideológica, né, de colocar um contra o outro, a necessidade de colocar um contra o outro, a necessidade de focar cada vez mais no micro, para que o micro não se torne um macro. E, enfim, aí tem essa disputa ideológica, é o que move esse modelo societário que a gente se encontra principalmente nessa faceta do fascismo, né, que a gente vem encarando. E aí, porque com essa disputa ideológica você consegue seguidores, né? E aí você pode ver vários debates e várias questões em rede social e fica só nisso, no nível do textão, enquanto um pensamento que esmaga o outro, que mata o outro, que deixa o outro morrer de frio, vai avançando cada vez mais. Então, por isso é fundamental que que a gente volte que a gente se muna do conhecimento, que se muna da ciência e que não deixe apagar a cultura, a história e o conhecimento do seu povo, né, da sua raiz, porque esse modelo, né, essa guerra ideológica, ela vem para apagar culturas, apagar histórias e apagar todo e qualquer conhecimento que seja contrário ao seu. Não à toa tem todo esse debate que vem ganhando os jornais do levantamento que foi feito das pessoas que são antifascistas. E aí, né, que outra época da nossa história, só falando do Brasil, só de que outra época teve isso, né? Fica aí no ar. E aí o Darebu até fala dessa importância, né, do conhecimento e do quanto é importante que as pessoas elas saem, mas valorizem a sua cultura também, para, voltando aqui, encontrarem também o seu pássaro encantado, né? E aí vamos ver. Essa daqui. Porque, né, é com conhecimento que você vai conseguir lutar contra. Porque, assim como o Darebu, que é um líder nato, e muitos até dizem que poderá ser um cacique mais tarde, quando tiver se tornado um homem maduro e conseguir né, a capacidade de usar a palavra para convencer, de dominar a história de seu povo e ser generoso com todos. E aí o desencantado que a gente tem hoje à frente do nosso país, ele não conhece a história do seu povo, claramente. Ele tem, na verdade, aversão à história, aversão a qualquer coisa que leve a pensar, né? Porque senão o tico-teco pega fogo. Então ele não conhece a história do seu povo. Ele tampouco consegue ser generoso com todos. E aí a gente vê, né, o coveiro, e daí, enfim, dentre tantos outros exemplos. E aí ele, por isso ele nunca será um grande líder, né? Mas embora ele não seja um grande líder, o modo de produção capitalista, o modelo societário que a gente está inserido, principalmente em sua face fascista, que é o que a gente vive hoje, ele não quer líderes, ele não quer grandes líderes, ele quer mandatários. E para isso, como né, falando de Barthes também, num artigo que tem, vem falando que para esse mandatário, para a figura do mandatário própria desse modelo, desse modo de produção, Bolsonaro serve porque ele é um palhaço. Então, um palhaço que cativa e que consegue seguidores, e aí a gente volta, né, para
pro debate dessa questão do fascismo da língua e tudo mais. Que então ele serve para um propósito que não é ser um grande líder, mas sim ser um mandatário. Um mandatário que pela palhaçada, pelo jocoso, pelo absurdo, consegue vários seguidores e vai cada vez mais repartindo. E aí o micro vai se tornando cada vez mais micro e muito menos macro, que é perigoso. E aí ambos os contos de hoje nos mostram a importância do conhecimento, né? No mais amplo sentido, e a importância da união, a importância de cada vez mais buscarmos fortalecer o macro, buscarmos essa união constantemente. Porque para que as pessoas de um grupo sejam livres, é preciso que suas atitudes estejam baseadas no respeito e no comum acordo. Num lugar onde todos são livres, existe respeito, mas também existe colaboração. É você reconhecer que o que não quer acabar mais, né? E uma pessoa, ela não alcança a liberdade sozinha, né? Se eu não alcanço a liberdade se uma outra pessoa ainda está presa, né? A revolução, ela não se faz se não for coletiva. A revolução, para se fazer, ela precisa ser coletiva. O saber só tem a força, só tem uma força revolucionária se ele é diverso e se ele é compartilhado e se, como a Gabriela trouxe aqui, ele tem respaldo na ciência, com cientistas averiguando ou não esse saber. Do contrário, só são ornamentos de uma gaiola. E aí é isso. Eu vou até me estender um pouco aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Deixa eu tentar voltar um pouco para cima. A professora Fabrícia falou o tempo do renascimento precisa ser respeitado, sim. E ela continuou. E com isso nos tem afetado. Hoje muitos querem voltar à normalidade ainda em plena pandemia. Pois é. Alice fala, nesse contexto, inacreditável se pensar em pôr fim em uma floresta do Rio para construir um autódromo. Tipo, verdade, é revoltante. Ana Paula falou, tempos difíceis, mas ainda tenho esperança. Precisamos revolucionar através do conhecimento. Sim, Paula. E aí, antes do encerramento, vamos aqui para nossa foto. E aí, gente, vamos tirar a foto e vamos enviar, porque vai ter uma surpresa bem especial para vocês, né, com as fotos. E aí eu vou falar na próxima live, tem uma surpresa para vocês referente a fotos, obviamente se vocês autorizarem. Então vamos tirar a foto aí antes do encerramento. Vai. Eu acho que acho que consegui, né? Tirar a foto, fiquei um tempinho. E aí, deixa eu ver enquanto tem um delay pra mim, né? Então, eu vou lendo aqui. A Liz falou que vai arriscar e mencionar a sementinha do cuidado, né? A sementinha dela, como tem o cuidado da mãezinha querida dela, né? O afeto dela. Sementinha do cuidado também, cuidado com a gente, com o outro, que é tão fundamental. E aí eu vou ler o texto de encerramento. E aí eu queria me despedir de vocês, agradecer a participação de todo mundo, falar que eu encontro vocês na próxima semana. Deixa eu tirar aqui.
Deixa eu botar a musiquinha de Star Wars de novo pra encerrar. Assim como a gente começou com a música, a gente termina com ela e um textinho. E aí o textinho é meu também, tá? E... Bom, nesse mês de agosto bateu saudade. Das coisas que chegam a cada encontro, das coisas que partem ou partiram, mas que ficaram registradas em nossas memórias. A saudade... Eita, peraí. A saudade que nos acompanhou e nos acompanhará sempre. Saudades da lembrança da avó amarela, da sua receita de lembranças em abraços, beijos e sorrisos compartilhados em uma mesa, que cabe tantos. Saudades dos sonhos em sono nas areias da vida. E entre uma peça e outra do quebra-cabeça que vamos construindo, fico à espera de cá e você fica à espera daí. Mas em uma espera ativa, que busca novos caminhos, novos laços, novos começos, que nos permitem mudanças. E mudar? Mudar requer coragem. Especialmente aquela coragem que quase ninguém viu. E por aqui ficaremos com a saudade do amanhã, que, quem sabe, para nós, e que, quem sabe, para nos reencontrarmos nas linhas enfeitadas pelas nossas palavras, coloridas com sons. Até!